Que jogador espetacular esse Mbappé. É um jogador que já vem fazendo história desde a Copa passada, onde foi campeão com a seleção da França. E nessa Copa de 2022 continua sendo destaque da seleção, dessa vez até com mais protagonismo por ser um jogador mais maduro. Só a efeito de comparação, Mbappé chegou ao seu sétimo gol em Copa do Mundo, se igualando a Messi, né, que é um grande jogador, sendo que Messi já está na sua quinta Copa, Mbappé está apenas na segunda. É outro dado curioso aí, para vocês entenderem o tamanho desse jogador que ele está alcançando. Ele já igualou Pelé de jogadores antes de 25 anos em número de gol de Copa, 7 gols. Se ele fizer mais um gol nessa Copa, ele já vai ultrapassar Pelé, que até os 25 anos tinha feito 7 gols na Copa do Mundo. Então o Mbappé realmente é um jogador diferenciado, é o ponto de desequilíbrio dessa seleção da França, só que a favor deles. É um jogador que merece toda a atenção. Estou chamando atenção para ele porque eu enxergo que essa França vem muito forte, realmente ela é uma das seleções que pode chegar muito longe ou até mesmo ser a campeã da Copa do Mundo. Eu acredito que a comissão técnica da seleção brasileira tem que analisar com muito cuidado essas seleções favoritas. Nós temos aí a Inglaterra, a França, a própria Argentina ainda não está eliminada, é uma seleção que a gente tem que ter cuidado. Então, assim, o Brasil tem que, claro, tem que passo a passo construir a classificação, se preocupar com cada jogo de uma vez, mas tem que estar acompanhando esses jogos para desde já ir conhecendo esses adversários, porque provavelmente lá na frente pode estar se cruzando. A França eu vejo como uma seleção que joga com um esquema muito parecido com o da seleção brasileira. Você tem ali um Griezmann, que joga hoje como um meia de armação, ele era um atacante, recuou, faz hoje a função de um camisa 10, que é basicamente o que Neymar faz na seleção brasileira também. Neymar era um atacante, recuou e faz um meia de armação. A França joga com dois atacantes abertos pelo lado, Mbappé e o Dembélé, assim como o Brasil, com Vinícius Júnior e Rafinha. Na frente, a França tem uma referência que é o Giroud, como o Brasil tem o Richarlison. No meio de campo, eles têm dois volantes, assim como o Brasil, e uma linha de 4 atrás. A grande diferença que eu vejo é na hora de se defender. O Brasil costuma, no momento em que está se defendendo, costuma baixar um desses pontas, que Tite chama de extremos, o Rafinha e o Vinícius, eles baixam para a última linha, para a linha da zaga, para fazer uma linha de 5 no fundo. Geralmente baixa quem está do lado onde a bola está, onde o Brasil está sendo atacado. Por exemplo, se o Brasil está sendo atacado na sua lateral direita, o Rafinha desce para proteger a lateral direita, o lateral, no caso o Danilo, ele entra um pouquinho para fazer uma linha ali de 3 zagueiros e o outro lateral fecha do outro lado. Então fica formando uma linha de 5 ali na zaga e a outra linha de 4 logo à frente, para deixar bem fechadinho aquele miolo ali, aquela entrada da área do Brasil. Então o Brasil se defende muito bem, eu acredito que se defende melhor do que a França. A França não faz isso, a França se defende no 4-4-2. Ele baixa um dos extremos para fazer uma linha de 4 no meio de campo, que a França ataca no 4-3-3, porém, na hora de se defender, um desses extremos desce, faz um 4-4-2 e é assim que ele se organiza no momento defensivo. Agora, atacando, são duas seleções que atacam de maneira bem parecidas. Falando do jogo, rapidamente, jogo muito interessante, muito bom. A França foi amplamente superior no primeiro tempo, perdeu inúmeras chances de gols, poderia ter feito 2-3-0 só no primeiro tempo, não fez. No segundo tempo conseguiu marcar um gol e logo em seguida a Dinamarca reagiu, empatando o jogo. Quando a Dinamarca reage, ela ganha um fôlego na partida e poderia inclusive ter virado. Perdeu umas 2 ou 3 oportunidades de ter virado o jogo. Só que jogando contra uma seleção tão forte como essa da França, como eu falei aqui, você não pode perder a oportunidade. Quando você chega lá, você tem que fazer o gol. Perdeu os gols, a França
em um contra-ataque com o cara, Kylian Mbappé, autor dos 2 gols da França, acabou liquidando a partida, 2-1 para a França. França, primeira classificada nessa Copa do Mundo para as oitavas de final. A Dinamarca só depende de si, basicamente, para se classificar. Vai enfrentar a seleção da Austrália, tem que vencer. O empate é da Austrália. Claro, isso eu estou contando com o jogo entre França e Tunísia, que a Tunísia não vai vencer a França. Eu não acredito que isso vai acontecer. Porém, se a Tunísia vencer a França, aí os cálculos já mudam. Aí entra a questão de desempate por saldo de gol entre Dinamarca e Tunísia, caso os dois vençam, ou se houver empate no jogo de Dinamarca e Austrália, ficaria desempate entre Tunísia e Austrália. Caso contrário, caso a Tunísia não vença, que é o que eu acredito que não vai acontecer, quer dizer, a Tunísia não vença, eu acredito que isso é o que vai acontecer, ela não deve vencer a França. Então, a outra vaga está entre Dinamarca e Austrália. Empate é da Austrália, vitória passa a Dinamarca.